Começando aqui mais um Papo Confusão aqui no Boi Werneck e hoje nós estamos trazendo os convidados ilustres como professor, escritor, jornalista Rogério Zola Santiago. Vamos conversar também com a cantora sertaneja Raquel Lídia. E o Papo Confusão está começando, pessoal! Saúde, pessoal! Começando aqui mais um Papo Confusão e eu tenho muito prazer de trazer um jornalista, escritor, professor, Rogério Zola Santiago, viva! Saúde, meu amigo! Deixa eu pegar nessa mão, lógico. Vamos fazer o brinde aqui. Saúde! Pela primeira vez eu vou tomar um pouquinho de cerveja, né? Eu não bebo. Eu tô ligado que você falou que você não bebe, mas você vai beber porque é a melhor chopp do Brasil, é a Krug Beer. Eu vou decidir agora, hein, se é o melhor. Peraí. Gostoso, muito bom. Sensacional. O Rogério que já publicou 7 livros, é premiado em várias academias de letras, vamos dizer assim. E a sua história começou aqui com 5 anos de idade, certo, Rogério? Como é que é a sua história, meu caro? Não, eu nunca fui bom aluno, sempre fui péssimo aluno, mas eu gostava de escrever. A única aula na qual eu era bom mesmo era o português. E eu escrevi um pequeno texto que a professora ela vai estar assistindo, você, a nós, né? A professora que me ensinou a ler, Ana Maria Sarmento Seiler Pullman. Hoje ela dirige o departamento de psicologia da PUC, da Católica. Caramba! E a professora Ana Maria chamou a professora Isabel, que era uma senhora bem forte, e ela falou, olha isso que esse menino escreveu. No silêncio do lugar, ele abaixou para apanhar contas. Plique, ploque, ploque, plunk. As conchinhas caíam no balde. Era o sonido da solidão. E eu não sei onde que eu tirei a palavra sonido com 6 anos de idade, né? Devo ter ouvido alguém falar. Aí ela não foi prêmio. E foi um destaque que até hoje, minha mãe, até o final dos dias dela, ela contou essa história com muito orgulho, né? Mas foi uma premiação de coração. Ué, legal demais. E não de formalidade, né? Isso com 6 anos de idade já, então. 6 anos, no Instituto de Educação. E quando que você publicou, né, seu primeiro livro? Olha, meu primeiro livro, ilustrado pela Yara Tupinambá, foi em 1989, no Palácio das Artes. Eu já, nessa época, bati o recorde ou recorde, que vocês gostam que fala? Que a Rede Globo gosta que fale recorde, para não prestigiar a Record. Não, bom. Então eu bati o recorde, falar em inglês, então que fica melhor. E com 1.280 pessoas presentes no lançamento, em 1989. Eu trabalhava para a Embaixada Americana e foi o livro Draga, ilustrado pela Yara Tupinambá. Em seguida veio o ilustrado pelo Inimar de Paula. Olha, o Inimar de Paula, hein? Meu grande querido amigão, eu fui aluno dele de pintura também, ele era meu professor de pintura. O grande psicogeriatra, Dr. Almir Tavares e eu, nós tínhamos 8, 9, 10 anos, fomos alunos do Inimar de Paula e da Arlinda Correia Lima, que tem uma sala lá no Palácio das Artes com o nome dela, né? Legal. E também. A gente dava aula de pintura e escrevia, era o que a gente gostava de fazer. Pô, bacana. Aliás, espera aí, dava aula não, a gente tinha aula de pintura com o Inimar e com a professora Arlinda. Não, hoje você é conselheiro da cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estou deixando de ser agora, né? Eu fui primeiro conselheiro, eu era membro do Comuc, fui eleito para ser conselheiro de suplente, junto com a Simone Zanol, ela era titular, das artes plásticas. Depois de 3 anos, eu fui eleito com o maior número, parece que é contar vantagem, mas é uma coisa de que me orgulho muito, de manhã, 9 horas da manhã, sem ser obrigado a votar. Você conseguir levar 80 pessoas para votar em você na prefeitura, para ser conselheiro cultural, representando a sociedade civil, para mim é um motivo de muito orgulho. Uhum. Eu agradeço, inclusive, os meus eleitores e eu tentei e tento fazer até hoje alguma coisa pela sociedade civil para valorizar a nossa cultura, né? Que nem sempre política e cultura andam de mãos dadas, né? Nem sempre.
Mas é isso aí, eu tento fazer o que eu posso e agora a minha última posição, que eu fui muito votado e assumi essa posição lá e tentei fazer também um trabalho, junto com a senhora Fabiola Farias, que ela dirige o Centro de Referência da Juventude. E nós elaboramos, eles elaboraram, eu cheguei mais no final, o plano de literatura, leitura e livros da cidade de Belo Horizonte. Uma grande falha deste plano é que não incluiu citadamente as academias de Belo Horizonte. Não incluiu. Ia entrar e não entrou de última hora. Eu fui contra, mas na hora, o problema dessas eleições é que é o seguinte, elas começam cedo da manhã. O pessoal da prefeitura é contratado, então eles vão ficar de manhã até o final. E há votações. Então se votou, faz isso, faz aquilo, no final tem mais gente de onde? Da prefeitura. Né? E o pessoal da sociedade civil, muita gente idosa, já se ausentou. Eu custei aguentar ficar lá até o fim e tentando lutar pelo direito dos escritores independentes, são aqueles que não têm uma grande editora por detrás. E na hora, em dado momento, decidiu-se que na citação dos parceiros, eu posso citar os parceiros quais que seriam? Lógico, deve. Academia Mineira de Letras, a AMUNMIG, Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, a FEMIL, Academia Feminina de Letras, não, Academia Feminina Mineira de Letras, a União Brasileira de Trovadores, Seção Belo Horizonte e a Academia das Arcádias. Todas são parceiras importantes, mas são alvo de muito preconceito, sabe? Uai, mas por quê? Qual o sentido? Acham que são academias, não são. São pessoas maravilhosas, pessoas. Eu trouxe até um livro para mostrar para vocês, se você puder. Eu trouxe o livro da grande escritora Marilene Guzela Martins Lemos, o livro que Vida. Essa é da academia. Da academia. Ela tem 80 anos, ela conta histórias para adultos, é um espetáculo. Então as academias são abertas ao público, tem atividades abertas, tem que ir mais gente prestigiar, participar. E elas tinham que ter sido citadas no plano de elaboração, do plano que vai dar diretriz para as bibliotecas, para os livros, para a leitura. Mas na hora H votou-se e elas não entraram, foram retiradas. Nossa, e eu fiquei muito chateado com isso. Caramba! Rogério, eu vou dar um salto nesse rumo que nós estamos aqui agora, porque é o seguinte, eu queria falar das suas literaturas. Nós temos aqui a Terra Brasílias, isso, que você fez. Eu queria que você escreveu, né? Queria que você comentasse sobre esse livro, que é muito interessante, né? Tem uma história assim fantástica. Esse livro saiu pela editora Lê. Tá? Na verdade, a gente tem que colocar assim primeiro, né? Assim primeiro. Assim aqui, primeiro. Ó. É a mulher brasileira. Você coloca assim que eu coloco assim. Ah, tá ótima. A mulher brasileira, antes de virar americana, tinha o cabelo preto e olho preto, ou marrom, né? E castanho. E lá ela já botou a lente azul e virou americana. Pintou o cabelo de louro. Então o livro aborda muito a questão dos brasileiros que, para buscar um tipo de vida melhor, agora deve estar muita gente a fim de sair do país, né? Para fugir daqui. Então, isso foi feito, esse livro foi lançado em 2001. Então, você imagina, naquela época já tinha um grande fluxo de brasileiros para Boston. Eu fui para lá, entrevistei, na época o Padre Marcelo foi lá, fez um show, foi um sucesso. E os brasileiros que moram lá morrem de saudade do Brasil e gostariam de estar se dando bem aqui. Mas eles são obrigados a sair do país, porque aqui não dá condição para eles, a condição que eles queriam financeiramente. O livro é sobre isso, de forma literária. Nós temos aqui a questão do Oriente, né? Que é o Apocalipse antecipado, tudo sobre a solidão. Como é que você escreveu esse livro? Eu sei que você foi para lá, para os Emirados Árabes, você foi como professor, né? Deu palestra. Como é que foi essa história? Bom, o Oriente, Apocalipse antecipado, tudo sobre a solidão. Ele fala muito. Quem olha para mim e me conhece assim, brincalhão, acha que eu só falo besteira. Mas não é, não. Às vezes eu falo coisa profunda também. E o livro saiu pela Masa Edições, o Terra Brasílias Editora lê esse Masa Edições. E os meus outros livros são todos independentes. O que são independentes? Que não tem editora. A gente que banca para lançar, lança e depois ainda nem tem distribuição. Ou seja, vende muito no dia do lançamento, depois vende pouco. Sabe? Então, o Oriente é o seguinte, eu fui lá para os Emirados Árabes, fiquei hospedado lá, eu estava em Indiana University, na universidade, fui com o califa, que era meu colega de sala lá, ele me levou para estudar, o príncipe, né, o califa. E aqui são os olhos da princesa.
Olha, interessante isso aí, hein? É, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela tomou uma cajadada dos irmãos dela. Eu perguntei, Raul, falei o nome dela, não podia falar, não corta isso, pelo amor de Deus, gente. Corta a cena. Eu falei o nome dela, mas já nem vai ver e tal. Às vezes você sabe que tem sempre algum espírito de porco para mandar. Saiu um retrato dela aqui em Belo Horizonte num jornal local. Eu vou falar qual? Do Zé Lopes, o Primeira Linha. Ela não podia ter se deixado fotografar por mim. O troço foi parar em Brasília, ela foi chamada a atenção lá. E no carro, ela deve ter tomado uma cajadada. Tinha um cajado cheio de pedra preciosa, uma beleza. Eu falei, Raul, uma Mitsubishi, lá só tem carro hidramático e tal. O que é isso num carro tão moderno, esse pedaço de pau? Para bater na gente, se elas olhassem para os homens. Então é uma sociedade que eu admiro, que eu gosto muito, mas ainda tem muita coisa assim radical em relação à mulher. Nossa Senhora. Aqui, eu vou dar um outro salto aqui agora, porque é muito interessante o livro, é muito bacana. Sobre o 8º Pecado, que é esse livro que você escreveu. Etiqueta não é careta. Tudo sobre a falta de educação. Poxa, é um livro interessantíssimo, hein? O trabalho de mais de 6 anos de pesquisa. Etiqueta não é careta. Quantos anos? 6 anos de pesquisa. 6 anos de pesquisa. Mas o título e a 8º Pecado é meu. Agora, o Etiqueta não é careta é da Lenice Bismarcker, de saudosa memória, grande chapeleira de Belo Horizonte. Tem um retratinho dela aqui, bonitinha. Logo mas é tão início, pequenininha, acho que não dá para mostrar. Legal, não dá para ver. Aí, a Lenice, mãe da Berta Bismarcker, e eu fizemos essa compilação aqui em cima da falsidade humana. A verdade é essa. Se desse para mostrar, olha aqui, dá. Não dá para mostrar. Não, né? É a mulher, eu só explico, é a mulher metade branca e metade preta. Não é de raça, não, é da cor mesmo, do quadro da Regina Costaval. O que é isso? Mostrando um ser humano duplo, de 2 faces. Nós vivemos isso, né? O livro é quase todo sobre essa questão da dubiedade, da falsidade. Inclusive, comprova-se nesse livro que a mulher está 30 anos à frente do homem. Caramba, hein? Por isso que elas têm dificuldade de encontrar um grande amor. Tá aí, galera. Olha só, pessoal, o negócio é o seguinte. Quer comprar esses livros, quer saber sobre um pouco mais sobre essas histórias fantásticas, é só entrar lá na produção, @programafusão, está aqui, .com.br. Podem mandar seu e-mail perguntando sobre o livro. Nós vamos falar para vocês o preço, onde comprar. Entra lá, produção, @programafusão.com.br. Rogério, eu vou ter que te agradecer demais. Nosso tempo acabou. Foi um prazer. Muito bacana a sua história. Honra. E aqui, você vai voltar novamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre o 8º Pecado, que é esse livro. E o próximo livro. Já está sendo... Exercício de partida, tá? No prelo, já está quase pronto. Bacana demais. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo aqui agora. Não sai daí não, que daqui a pouco nós vamos voltar aqui com a Raquel Lídia. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Fusão, filmando a confusão.